Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotivas com mais uma dica. Palio Fire consumindo muito combustível, que pode ser isso, como solucionar o problema. Lembrando aí pessoal que essa dica vai servir para toda a linha Fiat, tá bom? Sem exceção. Fiat Palio, Uno, Strada, Siena, Grande Siena, Palio Attrative, Punto, Linea, gente, sem exceção, tá bom? Esse carro que eu estou com ele aqui é um Fiat Palio. O ano dele é 2002, com o motor Fire. Ele não tá com esse problema, mas a gente está fazendo esse conteúdo aí, tá? Para se porventura seu carro você perceber que está consumindo muito combustível, você saber o que pode ser e como proceder, como solucionar o problema, tá certo? Esse carro é apenas a gente está usando como ilustração, tá bom? Esse motorzinho aqui Fire, tá bom, gente? E lembrando também, pessoal, que essa dica vai servir para todas as outras marcas e modelos de veículos sem exceção, tá bom? Com qualquer motorização, com qualquer motor, seja gasolina, seja flex, tá certo, pessoal? Gente, é o seguinte, primeira coisa que pode fazer seu carro consumir combustível, e o que normalmente acontece é isso, na grande maioria das vezes, tá certo? É a falta de manutenção, tá bom? De manutenção no período certo, tá bom, pessoal? Isso aí é o que ocorre na esmagadora maioria das vezes, tá bom? É a falta de manutenção, e isso aí provoca sim, tá, um mau funcionamento, né, aí do sistema de alimentação do carro, tá certo? E aí ele acaba consumindo muito combustível ou mais combustível do que deveria, tá bom? E quais são aí esses componentes aí, tá certo, da manutenção preventiva, né, ou os itens de revisão preventiva aí, de manutenção preventiva, que faz com que esse carro consuma mais combustível? Vamos lá. O primeiro deles, tá, é vela e cabo de vela. É um dos campeões, tá, pessoal? Vela e cabo de vela. Gente, o pessoal compra um carro zero e esquece de trocar vela e cabo de vela. Nunca troca, tá? Roda aí, passa 10 anos com o carro. Tô dando um exemplo, eu posso até estar exagerando, tá? Mas o que eu quero dizer é que passa muitos anos com o carro e não troca vela e cabo de vela, e simplesmente às vezes pelo fato de não perceber nenhum cortezinho, uma cabeçadinha, um pequeno engulho, nada, então acha que tá tudo normal, tá? Mas o que eu falo para vocês aí é uma sacada, o que eu vou falar agora, é que vela e cabo de vela, nem sempre o problema que dá nele é da cabeçadinha, da corte de combustível, da engulhar, acender a luz de injeção. Isso nem sempre, isso é um dos problemas, tá? Outro problema que ocorre com vela e cabo de vela, que praticamente ninguém fala, quase ninguém fala, é o desgaste nos eletrodos, ou seja, os eletrodos ficam muito afastados ali, tá? Muito abertos, e isso dificulta a centelha, tá? Ele dificulta a centelha ali, para a centelha fazer uma queima. Não fica uma centelha legal, é a centelha ideal, fica uma centelha fraca, tá? Quando fica uma centelha fraca, a queima de combustível é ineficiente, e aí você não vai perceber o carro falhando não, tá, pessoal? O carro não vai falhar, não vai dar cabeça, não vai dar corte, não vai acender luz de injeção, mas o carro fica um pouco mais lento, mais lerdo, desenvolvendo menos do que deveria. E isso acontece, a ele chegar a um estágio desse de desenvolver menos do que deveria, acontece aos pouquinhos. É tão sutil isso que vai acontecendo com o carro, ele perdendo e ficando mais lento do que deveria, menos disposto do que era para ser. Acontece de uma forma tão sutil e tão devagar ao longo dos anos que você nem percebe. Você acha que o carro está normal. Você só vai perceber que o carro melhora, que o carro melhora, que o carro fica bom, que o carro ficou perfeito, ficou com mais força, com mais disposição e mais econômico, quando você troca vela e cabo e você diz, oxe, o carro mudou. Mas por quê? Porque ele veio ao longo dos anos aí reduzindo essa eficiência, e foi tão devagar que você nem percebe no dia a dia. É de tão sutil que é. Tá bom, pessoal? Então, o campeão aí de fazer o carro consumir mais combustível é justamente essa questão do desgaste das velas, tá bom? Vela e cabo de vela, tá ok, gente? Vela e cabo de vela associado ao filtro de ar do motor, tá bom? Filtro de ar do motor, tá bom? Esse filtro de ar do motor que fica aqui dentro, ele se troca a cada 20.000 quilômetros. Tem que trocar ele. Se o filtro do ar do motor tiver obstruído, já volto para a vela, tá, pessoal? Ainda não fechei, não. É porque é um conjunto. Vela, cabo de vela e filtro de ar, tá certo? É os campeões, tá? Vela e cabo de vela é muito mais do que filtro de ar, porque filtro de ar o pessoal ainda troca. Quando é fazer troca de óleo, geralmente o pessoal troca óleo, filtro de óleo, filtro de combustível, filtro de ar. A grande maioria das trocas de óleo das oficinas já tem isso aí de praxe, já vai e troca,
tá certo? Mas se porventura você esquecer de trocar o filtro de ar, saiba que ele também pode aí fazer o carro consumir mais combustível do que deveria, tá bom? Então, a grande maioria dos veículos recomenda trocar a cada 20 mil quilômetros esse filtro de ar. Tem uns até que recomenda trocar a cada 10 mil, tá certo? E também isso depende muito do terreno, do tipo de terreno que você está usando o carro. Se é um terreno muito arenoso, lamacento, poeirento, então esse prazo pode até cair, porque o filtro de ar vai ficar contaminado muito mais rápido, vai entupir, vai ficar obstruído de tanta poeira, e aí o motor vai querer puxar ar para fazer a combustão, para fazer a relação mistura, a relação aí da mistura ar-combustível, o AF, estabelecer um AF ali, não vai conseguir puxar uma quantidade suficiente de ar para fazer o AF perfeito, tá? E aí ele vai, a mistura vai ficar rica, ele vai estar consumindo mais combustível do que deveria, o carro vai ficar mais lento, você vai ter que pisar mais no acelerador para o carro andar mais e aumentar o tempo de injeção, e tudo isso, como consequência, gera aí um alto consumo de combustível, né? Um consumo maior do que deveria ser, tá bom? Então, voltando para as velas aqui, pessoal, a vela e cabo de vela, ele deve ser trocado na linha Fiat, tá bom, pessoal? No mínimo com 40 mil quilômetros rodados, no máximo com 60 mil, tá? Entre 40 e 60 mil. O bom é você trocar no máximo com 50, entre 40 e 50 mil, 40 no mínimo, 50 no máximo. Mas caso você precise passar por algum motivo, que você rode 60 mil no máximo, Passando disso, pessoal, o carro pode até nem apresentar nenhum falhamento, como eu já falei, nenhum falhamento, nenhuma cabeçadinha, corta, engulho, mas ele vai estar consumindo mais combustível do que deveria e você não vai estar nem percebendo. Você vai pensar que é porque pegou um trânsito maior, é porque está passando mais tempo parado no sinal, você vai pensar que é porque pode estar acelerando demais, menos que é vela e cabo de vela aí no final da sua vida útil, tá certo? E já desgastados os eletrodos, já fazendo uma má queima de combustível, tá bom? Então, vela e cabo de vela são os campeões, seguido com filtro de ar, tá? Troca esse conjuntinho, trocou vela e cabo de vela, verifica filtro de ar. Filtro de ar troca a cada 20 mil no máximo, se andar em poeiras, estrada poeirenta e tal, vai para 10 mil ou até menos, tá bom, pessoal? Outra coisa aí que faz o carro consumir combustível, tá? Além de vela, cabo de vela e filtro de ar, tá certo? A bobina de ignição do carro também, tá, pessoal? A bobina de ignição, ela é um componente que não é para ser trocado nas revisões periódicas, né? Não existe uma programação para se trocar a bobina. Deixa eu mostrar o que é a bobina. A bobina tá aqui, ó. Onde pega aqui os cabos de vela, tá aqui por baixo aqui. Esse carro é a bobina dupla, tem duas bobinas, tá certo? Uma para o primeiro e quarto cilindro e uma para o segundo e terceiro. Tá aí, as bobinas. Todo carro vai ter bobina de ignição. Então a bobina de ignição, como é o componente que é para ser trocado ou que é recomendado trocar periodicamente, tá? Pode ocorrer sim da bobina estar com algum problema e aí ficar o carro. Ela faz, a bobina, gente, é interessante, ela faz o mesmo sintoma de vela e cabo de vela. Sabe quando o vela e cabo de vela tá dando cabeçadinha, com aquele problema de dar cabeçada, cortezinho, engulho, enfim. A bobina faz o mesmo sintoma, ela pode também dar cabeçadinhas, o carro ficar sem força, ficar engulhando, ficar cortando, tá certo? Ficar sem força. A bobina, inclusive, pode fazer o carro ficar apenas funcionando 3 cilindros, um cilindro corta a corrente e fica só com 3 cilindros, e aí o carro vai ficar sem força, vai ficar morto, a luz de injeção vai acender, e o carro vai ficar sem força, o motor falhando, balançando, e o carro consumindo um combustível absurdo, consumindo demais. Tá bom, gente? Então a bobina pode fazer também esse problema, tá certo? Sensor MAP também pode fazer o carro consumir muito combustível se ele tiver com problema. Tá aqui o sensor MAP, na parte aqui de trás, ó. Tá meio escurinho, mas aqui, ó. Isso aqui é o sensor MAP, tá? Esse plugzinho aqui, tá? É do sensor MAP. O sensor MAP, ele é 2 sensores num corpo só. Ele tanto é o sensor de pressão absoluta, ele mede aí a pressão no coletor, como também ele mede a temperatura do ar aspirado, tá bom? Então ele é 2 sensores num só. Então o sensor MAP, ele pode sim fazer o carro consumir mais combustível do que deveria se ele tiver com problema, tá certo, pessoal? Outra coisa que pode fazer também, o carro consumir muito combustível, é o regulador de pressão da bomba de combustível. Isso aí, pessoal, pouquíssimas pessoas vão falar isso para vocês. Vocês vão ver vídeo aí na internet e adoidado e quase ninguém falando sobre isso. Regulador de pressão, tá? Ele fica lá nesse carro, nesse tipo de carro com motor Fire, ele fica lá dentro da bomba de combustível, no container da bomba, tá? No mesmo lugar que a bomba está alojada, ele fica ali na tampa do container, no flange, ele fica ali um regulador de pressão, que é ele que faz a bomba de combustível dar pressão,
tá bom? Ele regula. Essa bomba aqui ela vai trabalhar entre 3,8 e 4,2 bar, tá bom, gente? Então, se o regulador de pressão, eu já peguei vários casos desses, tá? Alguns casos desses que o regulador de pressão, ele travou e a pressão da bomba aumentou. Tem pessoas que acham que regulador de pressão só dá defeito para a pressão da bomba cair, ficar menos do que deveria, tá certo? Mas ele também dá problema de travar e a bomba ficar com a pressão, a bomba de combustível ficar com a pressão maior do que deveria estar. Se é para trabalhar com 4 bar, ela vai para 4,5, 4,7, ela vai para até 5 bar. Tá certo? Eu já peguei já peguei 2 gols, tá? 2 gols geração 3, um geração 3 e um geração 4. Que a pressão máxima é para estar em 4 bar, ele estava com 4,5, tá? 4,5. E aí quando eu fui ver, o regulador de pressão estava com defeito. Quando eu botei o novo, ele caiu para 3,8 e aí o carro ficou normal. O carro ficava dando muita partida para funcionar, cheirando um cheiro forte de gasolina no meio do mundo e consumindo muito, tá certo? Então, assim, quando fui ver, era o regulador de pressão, tá bom? Então, isso aí tem que ser testado. Testa com o quê? Com aquele manômetro que mede a pressão da bomba de combustível. É o mesmo teste que faz com a bomba de combustível, também faz com o regulador de pressão, tá bom? Então, o regulador de pressão travado aumenta a pressão, consome mais combustível, beleza? Se a bomba de combustível cair, a pressão aumenta o consumo de combustível? Não aumenta, pelo contrário, tá? Ele inclusive até diminui, mas também o carro fica sem força, o carro se acelera e o carro não anda, tá certo? Ele vai ficar ali no mesmo consumo de combustível ou ao diminuir, mas aumentar ele não aumenta, tá certo? O que aumenta realmente é o regulador de pressão, tá bom? Outra coisa que faz o carro aumentar o consumo de combustível é bicos injetores com defeito, bico de injetor ali injetando combustível demais, com desgaste nas agulhas dele, ou ele colando ali aberto. Então ele vai injetar muito combustível e aí o carro vai ficar com cheiro forte de combustível, tá certo? Com dificuldade de funcionar da partida, dá muita partida, mas para pegar fica difícil, tem que dar 2 ou 3 partidas, né? Solo, né? Para poder funcionar, tá certo? Então, e você vai perceber lá no escapamento lá atrás uma fumaça meio escura quando se acelera. Você vai perceber que o carro está fumaçando pelo escape, aquela fumacinha meio preta, meio escura e o cheiro de combustível muito forte. Então, há indícios, se isso acontecer, de que é bico injetor com defeito, tá? Aí você pode estar falando, Sérgio, mas sonda lambda também não faz isso aí não? Não, sonda lambda faz o carro consumir combustível demais, mas não vai fazer o carro fumaçar pelo escape. Se o carro estiver fumaçando pelo escape escuro e o cheiro de combustível forte, ou vai ser bico injetor com defeito travado aberto, jogando muito combustível, ou vai ser o regulador de pressão de combustível com a pressão muito alta, e aí o bico vai jogar muito combustível também, como se ele tivesse com defeito. E aí o carro vai fumaçar escuro, ficar cheirando combustível e consumir demais. Tá certo, pessoal? A sonda lambda é um outro componente que faz o carro consumir combustível, mas como eu estava falando, o que é que ela vai fazer? Se a sonda lambda estiver lendo errado, o tempo de injeção aumenta. Só que, por mais que o tempo de injeção, a central aumente esse tempo de injeção, se eu não já falei, eu vou falar agora o que é tempo de injeção. O tempo de injeção, pessoal, é o tempo que os bicos injetores, esse carro tem 4 bicos, é o tempo que os bicos injetores permanecem abertos, injetando combustível, jogando combustível dentro do cilindro para ser queimado, tá bom? Então, quem controla esse tempo de injeção é a central, tá? O módulo de injeção eletrônica, o calculador eletrônico, baseado em vários parâmetros, né? De sonda lambda, de temperatura do motor, enfim, ela calcula tudo e estabelece um tempo de injeção. É a quantidade de combustível que os bicos vai jogar, vai injetar, tá certo? Então, se a sonda lambda estiver lendo errado, estiver travando, por exemplo, tá? Pode influenciar ali no tempo de injeção. A central vai entender diferente, aí vai entender, por exemplo, que a mistura está pobre, ou seja, está entrando mais ar do que combustível, e ela vai aumentar, vai jogar mais combustível, sendo que não era para jogar mais combustível, e aí o carro vai ficar consumindo combustível a mais do que deveria. Só que por mais que a central aumente, o máximo que ela consegue aumentar, o máximo que ela consegue chegar, ainda assim não é suficiente para ficar jogando fumaça lá no escape, fumaça preta. Tá bom? Ela aumenta muito, o carro consome mais combustível, mas não fica fumaçando lá no escape. A única coisa que faz fumaçar no escape é bico aberto e regulador de pressão com uma pressão muito alta, tá bom? Fora isso, esse detalhe aí, o consumo aumentando, pode ser sonda, se não tiver fumação lá no escape, tá bom? E é até possível sim,
que esteja com o regulador de pressão com defeito, que esteja o bico extintor com aberto, e também junto a isso aí, a sonda também esteja com defeito. Não é que deu problema tudo de uma vez só, é que deu problema em um componente, aí ficou rodando desse jeito, depois deu problema no outro, aí o cara não ajeitou, continuou rodando, depois deu problema no outro, e aí os problemas vai se somando, e aí quando vai ajeitar, a pancada é grande, é muita coisa para resolver ao mesmo tempo, tá bom? O outro componente aí, pessoal, que faz também o carro consumir mais combustível do que deveria, é o próprio sensor de temperatura, tá, do motor, tá? O sensor de temperatura desse carro, ele fica ali embaixo, não dá pra ver, mas ele fica ali embaixo, ó. Tá meio escuro ali, tá? Mas ele tá ali, o sensor de temperatura do motor. O sensor de temperatura do motor, ele manda informação para a central da temperatura que o motor se encontra, e aí, baseado na temperatura, a central aumenta ou diminui também o tempo de injeção. Vocês querem um exemplo bem clássico disso? É o seguinte: observe a partir de hoje, se você nunca observou, quando você funcionar o seu carro com motor frio, de um dia para o outro, né? Você chegou, desligou o carro na garagem, quando você for ligar no outro dia, pela manhã, você vai perceber que quando você funcionar o motor, ele vai trabalhar mais acelerado do que o normal. Os carros que tem conta-giro, você vai perceber que ele vai estar trabalhando ou em cima ou acima, né? Ou mais do que 1000 RPM. Você vai perceber mesmo o motor lá acelerado, acelerado. Alguns segundos depois, ou minutos depois, o motor vai caindo, a rotação caindo, e fica ali entre 900, 950, 850 RPM. Cai para baixo de 1000 RPM. Por quê? Porque a central entendeu que o motor já aqueceu, né? Ela já consegue estabelecer ali o tempo de injeção ideal, tá certo? Aí ela pega e diminui o RPM, a rotação do motor, mas baseado em que? Na temperatura do motor, tá certo? Se o sensor de temperatura estiver travado ali, falando para a central que o motor está frio, a central vai aumentar o tempo de injeção, acelerar o motor, tá certo? Injetando combustível mais do que deveria ali para o motor ficar acelerado, tá certo? Com o objetivo de o motor aquecer o mais rápido possível. Só que o motor nunca vai aquecer porque o sensor de temperatura está falando para a central que está frio. O motor na verdade vai aquecer, mas a central não vai saber que ele está aquecido porque o sensor está marcando errado. E isso aí aumenta o tempo de injeção, tá certo? Aumenta o consumo de combustível, tá bom, pessoal? Então, tudo isso que eu falei para vocês aqui, tá? Eu acredito que eu não esqueci de mais nada. E isso, levando em consideração, tudo que eu falei, pessoal, é levando em consideração que você aí é um bom motorista. Eu agora dei vontade de rir porque tem isso também, tá, pessoal? Tudo que eu falei são problemas que ocorrem no sistema do carro, no sistema de injeção eletrônica, né, ou no sistema mecânico do carro, que faz aí com que o carro consuma mais combustível. E falando em mecânico, sistema mecânico, né, um problema mecânico, eu achei que eu tinha falado, mas eu lembrei que não falei, que também o cabeçote, tá? Válvulas sem vedar, válvula no cabeçote, sem vedar direito pelo tempo de uso, às vezes uma troca de óleo feita com um espaço de tempo muito grande, ou óleo que está sendo usado um óleo inadequado, um óleo errado. Então o que é que acontece? O motor vai carbonizando demais, as válvulas vai ficando sem vedar ali e acaba perdendo vedação de válvula. Ou as válvulas ficam presas, que esse motor Fire ele prende muito válvula, né? Depois de 100 mil, geralmente acontece de você precisar calibrar os tuchos, porque ele prende as válvulas, tá bom? Então se tiver com o tucho preso, às vezes o cara endoida, pensa que é bico, pensa que é vela, cabo de vela, bobina, endoida, troca tudo e o carro continua falhando, o motor balançando, né, ali, e o cara sem saber o que é, mas é válvula presa, tá, pessoal? Esse motor Fire, todo ele prende válvula, então você tem que ir na retífica ou no seu mecânico de confiança para calibrar os tuchos dele, tá bom? Então se você não calibrar os tuchos dele e ficar balançando o motor, ele vai consumir mais combustível. Isso aí é o que? Um problema mecânico. Se a válvula deixar de vedar direito, não ficar vedando direito por carbonização, né, devido a mal troca de óleo, né, muitos anos trocando óleo errado e tal, e ela não veda direito, o motor também vai ficar balançando, falhando, consumindo mais combustível. Mas isso é o que? É um problema mecânico, tá bom? Se o motor também desgastar demais ali, os anéis de segmento, ficar escapando compressão ali, né, demais, aí perde desempenho, você tem que acelerar mais para o carro andar, né? Então o que é que vai acontecer? Vai ocorrer um consumo a mais de combustível por conta disso. Então isso é provocado por quê? Problema mecânico, tá bom? Então, fora todos esses problemas que eu já falei relacionados à injeção eletrônica e à parte mecânica, tá certo? De consumir mais combustível, o que pode ocorrer também é a mal operação da máquina, tá certo? Então, às vezes o que acontece? Tem motorista
que coloca a primeira marcha no carro e quer colocar ali 60 km na primeira marcha. E quer que o carro não consuma combustível. O carro vai consumir combustível. Tem cliente aí, tem motorista de carro que está na quinta marcha e o carro em 40 km por hora. Tá? E ele quer que o carro não consuma combustível. Vai consumir combustível sim, tá, pessoal? Então, uma alta exigência de torque faz o carro consumir muito combustível, tá bom? Então, tem motoristas que não tem noção, tem pessoas que não tem a sensibilidade de sentir o momento que o carro está pedindo marcha, de fazer uma troca de marcha e tal, e acaba operando aí esse carro de uma forma inadequada, aí o carro vai consumir mais combustível sim, tá certo? E eu estou falando isso para os motoristas assim, mais cangueiros, mais insensíveis, pessoas que estão aprendendo agora, né? Assim, tem essa questão de não trocar marcha no tempo certo, de acelerar muito o carro para trocar marcha, esticar muito a marcha. Então, ou seja, você nem pode esticar a marcha demais e nem pode trocar marcha demais uma em cima da outra, tá bom? Se você for ver no manual da Fiat e muitos outros manuais, vai ter uma página lá que até vai ter a recomendação das trocas de marcha, como é que você troca a marcha. Quando chega em tal RPM, você passa da primeira para a segunda. Quando chegar em tal RPM, você passa da segunda para a terceira. A maioria dos manuais vai ter com câmbio mecânico, justamente por isso, porque tem muita pessoa, muito motorista, que não sabe dirigir, tá, pessoal? Que não sabe operar o carro. Sabe sinais de trânsito, sabe a regulamentação, as leis de trânsito, mas operar a máquina, operar o carro, né? Ele não sabe, ele vai fazer o carro consumir com muito combustível, porque acelera demais ou troca de marcha demais em cima da outra, não tem a noção, não tem a sensibilidade. Então, a má operação também faz o carro consumir muito combustível. Pneus descalibrados, tá, pessoal? Faz o carro consumir mais combustível do que deveria, tá bom? Os pneus têm que estar calibradinho, porque senão o carro fica amarrando no asfalto, andando pesado, e aí ele consome mais combustível. Até a posição do vento, tá, pessoal? Se você está indo numa BR fazer uma viagem contra o vento, o carro vai consumir mais combustível do que se você estivesse indo a favor do vento. Se o carro tiver com a ocupação completa, 5 pessoas dentro do carro ou andando sempre muito pesado, o carro vai consumir mais combustível. Se você ligar o ar-condicionado do carro, ele vai consumir mais combustível do que com o ar desligado. Tá certo, pessoal? Então, tem todos esses outros pormenores aí que não está relacionado a um problema com o carro, mas sim com a operação do carro, com a operação da máquina, tá certo? Até um estado psicológico, tá? Um estado emocional diferente do motorista que está guiando o carro pode fazer o carro consumir mais combustível. Do que é que eu estou falando agora? Agora eu sou psicólogo. Gente, é o seguinte, de repente vai ter alguém que vai assistir esse vídeo e vai dizer assim: Sérgio, mas eu tenho meu carro há 10 anos e tu quer me ensinar como dirigir meu carro, cara? Esse carro eu ando nele todo dia, então eu sei quando ele está consumindo mais combustível ou menos combustível. E aí vai na oficina, verifica tudo, faz todo tipo de teste, passa scanner, troca tudo, vela, cabo de vela, filtro de ar, e o carro continua consumindo muito combustível. E o cara tem o carro há 10 anos, e antes não consumia tanto e agora está consumindo. O que é isso? Gente, acontece, pessoal, de a pessoa às vezes estar com um dia, né, com estado emocional, é diferente de outro. Às vezes o cara está com tanta ocupação durante o dia, com tanto problema para resolver, problema na empresa, problema no trabalho, brigou com a esposa, vão cortar energia, vão cortar água. Gente, acontece tantas coisas durante o nosso dia a dia que isso nos leva para um estado de espírito, um estado psicológico diferente. Às vezes você pega o carro, tá ali acelerando demais, pisando muito no acelerador, né, e aperreado ou trocando marcha em cima da outra, e você não tá nem percebendo, porque sua cabeça tá lá nos problemas, tá? Você tá pensando em outra coisa tá acontecendo ali, e você tá dirigindo ali de uma forma diferente e você nem sabe disso. E aí você continua aí dirigindo por uma semana, o problema durou uma semana para você resolver as coisas que você está passando, passou uma semana inteira, um mês inteiro, e você é um mês inteiro agitado, com a cabeça louca ali, pensando como resolver as coisas, e aí você fica dirigindo ali de uma forma diferente, que está habituado a dirigir, e acaba o carro consumindo mais combustível do que deveria, e você nem sabe por que é. Trocou tudo no carro e o carro está do mesmo jeito, consumindo muito combustível, tá certo? Então, tem a ver com o estado psicológico da pessoa, um estado emocional, momentâneo, tá certo? Então, muito cuidado com isso aí, tá bom, gente? Pessoal, eu acredito sim que agora eu consegui falar tudo, né, que faz aí o carro consumir combustível demais, tá certo? Eu agradeço demais por vocês estarem comigo até o final desse vídeo, né, um vídeo longo, tá? Mas assim,
para falar tudo que realmente eu quis falar, só fazendo um vídeo desse, tá bom? Então, muito obrigado por vocês estarem comigo até agora. Se você gostou desse vídeo, por gentileza aí, deixa seu like, pra gente é muito importante. Se você é novo no canal, tá chegando agora, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações para o YouTube te avisar todas as vezes que a gente postar um vídeo novo, tá bom, pessoal? Na descrição desse vídeo aí tem 2 links, um de um curso de mecânica de automóveis para você clicar e conhecer sem compromisso, e o outro do meu perfil do Instagram para você clicar e ir lá no perfil me seguir, tá ajudando. A gente tá começando a colocar conteúdo lá também, tá bom? Então se você puder ir lá seguir a gente, eu agradeço, tá bom? Pessoal, forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal MS Dicas Automotivas.